Oi, sejam bem-vindos ao meu canal Beatriz Montes. Hoje eu tô aqui para testar com vocês corretivo. Eu tenho olheiras, hoje não tá tão visível, estamos com iluminação natural. Nós vamos testar os corretivos, porque tem noites que eu passo em claro, trabalhando muito. Eu pensei, por que não trazer logo para vocês um teste de corretivo. Eu vou testar também, vamos testar a Luisance, Ruby Rose e um Miss Lyra que eu tenho aqui, que ele já tá quase aqui no final, tá? E vamos ver como que ele vai ficar, vai cobrir realmente as olheiras. Espero que vocês gostem. Por favor, já deixem já o joinha e vocês comentem se vocês têm algum corretivo favorito de vocês, qualquer, ou marca de maquiagem também, que de repente eu talvez não conheça e aí eu posso buscar pra testar. Né? Quase todos os produtos eu testei antes. Esse aqui eu já testei o lacre. Esse aqui é o da Ruby Rose. Eu não curti muito não. E vamos testar aqui como que fica. Eu achei ele fica muito seco. E eu trouxe ele de novo adiantante porque eu vou reaplicar. Eu vou dar zoom. Hoje a minha olheira até que não tá tão forte. Mas pra quem sabe meus vídeos, geralmente eles ficam bem terríveis. Eu vou passar um pouquinho. E eu vou comparar um lado com o outro. Acho que eu vou passar nesse aqui, porque esse aqui tá mais escuro do que o outro lado. E vamos ver qual vai ser o resultado. Eu vou passar uma quantidade bem generosa mesmo. Eu vou colocar provavelmente no vídeo a cor desse corretivo. Ele dá uma certa vez no meu olho, que o meu olho é um pouco mais sensível. Não no olho exatamente, é aqui na pelezinha. Acho que a pele é fina e acaba acontecendo isso. Esse outro lado eu vou mostrar pra vocês já já. É que eu espero secar um pouquinho. Ele dá uma marcação nas linhas finas. Aparentemente ele cobre bem. Ele cobre bem, ele igualou mais ou menos o tom de pele, pelo menos olhando aqui no vídeo. Eu vou pegar aqui o espelho pra eu poder ter uma noção. Eu vou tirar do zoom e vou voltar. Um espelhinho. Aqui pra mim ele deu uma uniformizada mesmo. Que nem tá aparecendo aqui. É melhor eu manter no zoom. Mas, só que eu noto que ele tá ainda assim muito seco e tá dando muito aqui nas minhas linhas finas. Não que eu não possa acumular. Só que, tipo, eu mexo assim nele e, ó, ele vai acumulando, ele tá marcando mais. Eu vou tentar misturar ele com diluidor e passar desse outro lado aqui pra gente poder comparar. Eu vou usar o próprio diluidor da marca, Stay Fix. Gostei bastante dele. E vamos ver o que vai dar. Eu vou separar aqui pra usar uma gotinha. Eu acho que eu já soltei já a resenha do que eu achei dele, tá? Eu fiz com uma base a resenha e vamos testar aqui com o corretivo. Eu vou passando aqui no meu próprio pulso aqui, ó. Vou separar uma quantidade meio generosa, né? Porque tem que ser uma gotinha. Esse corretivo aqui não deu equivalente a uma gota não, pra poder diluir bem, pra poder ser justa, sabe? Esse corretivo aqui, ele vem 15 ml, se não me engano. Também é uma quantidade bem grande, porque aqui não diz. Ah, não, diz sim, corrige. Ele vem 6,6. Aí eu coloquei minha gotinha. Aí eu vou misturar pra ver se dilui, né? Bom, sendo diluído da mesma marca, ele tem que diluir. Eu vou me passando com o dedo. Aqui. Acho que essa aqui dá uma quantidade bem generosa, que nem foi do outro lado. Aí eu já noto já a diferença, tá? Ele fica bem mais líquidozinho.
Aqui ainda tá, ó, ele demora um pouco pra secar. O bom é isso, é que como passando esse diluidor de maquiagem, deixa eu até fechar a ponta dele. Passando esse diluidor de maquiagem, ele demora um pouco mais pra secar. Aí dá tempo de você esfumar ou passar a base pra depois, se você vir com a esponjinha secando. A cobertura aparentemente é boa. Eu também passei bastante corretivo. Vou ver aqui ainda nesse que ainda tem, eu vou tentar passar por cima. Eu acho que ele marca a linha, mas ele tá marcando menos que esse lado. Esse lado aqui, aparentemente no vídeo, tá marcando bem mais. Esse aqui não tá tanto. E tá mais líquido, uniformizou igual, manteve igual. É aquele lance do diluidor. O diluidor, ele é realmente perfeito, ele cumpre aquilo que ele promete. E foi bom que ele ficou um pouco mais líquido, que permite de demorar um pouquinho mais pra esfumar. Você não tem que correr pra ir passando a esponjinha pra dar aquelas batidinhas. E eu acredito sim que ele permite construir camadas, só que aqui ele não vai dar tão certo. E eu, no meu teste particular, já tinha dado que ele não tinha sido aprovado, né? Pelo menos pra mim que ele não acumulei óleo, que meus olhos estavam bem hidratados. Eu vou remover esse aqui. Vamos lá, a etapa do teste. Eu vou usar esse aqui da Mislari. Eu vou colocar meu tom, ele vem 4 gramas. Na época, quando eu comprei, acho que foi R$12 ou 10, algo assim. Eu vou pesquisar por cima como que tá o preço e vou colocar pra vocês mais ou menos no site. Eu vou passar desse lado aqui e vamos comparar com aquele outro. Esse da Mislari eu já uso, só que eu queria uma novidade, sabe? Tipo, eu queria uma outra opção. Porque nem sempre às vezes a gente encontra nas lojas, sabe? Esse é um olho que parece que tá deixando mais seco as coisas. Olha que tá bem hidratado. Ó, o Mislari, ele uniformizou, só que ele marcou aqui, né? Eu vou passar do outro lado. Olha só como que ele fica. Ele dá uma certa uniformizada, ó. Só que quando a gente olha o seu ângulo, parece que não uniformizou. Eu não sei se é eu que fico caçando a coisa mais perfeita do mundo. Mas até que eu acho ele bom. Ah não, eu vou passar outra camada, eu já tinha até esquecido que eu ia passar mais uma camada pra ver como que fica. Olha, ele dá uma certa acumuladinha. Corrigiu, ele permitiu correção de camadas, transferiu. Infelizmente ele transferiu de acabar tirando, né? Não, foi só impressão minha mesmo. Agora eu vou realmente agora sim remover, passar hidratante, secar, pra vir com o outro. A próxima etapa do teste. Esse aqui da Luisance. Da Luisance. Ele me custou R$10, ele tá até aqui a etiqueta. E ele vem 8,5 ml. No momento, esse aqui é o corretivo que veio mais, tá? Eu vou passar aqui. Vou passar de um lado, a gente compara, depois passo do outro, a gente compara. Dessa vez eu vou fazer o oposto. O aplicador dele é assim, ó. Eu nem mostrei o aplicador dos outros, mas o que parece a pá maior é o da Ruby Rose, que tem a pazinha maior.
forçar bastante pra poder trazer pra cá. Ele é um pouquinho, parece meio grossinho, a consistência dele. Ele não marca tanto. Ele dá uma acumuladinha pequena aqui nas linhas, né? Ó a cor como ele tá. Se eu diminuir um pouquinho a minha iluminação, a diferença, e dá pra ver que ele tá praticamente da minha pele, ó. Esse outro lado como que ficou. Eu vou tentar mudar um pouquinho o ângulo só pra mostrar pra vocês. Eu peguei aqui pra poder mostrar bem pra vocês, ó. Não acumulo muito as linhas. Eu voltaria pra mesma posição que tava, só pra tentar mostrar que eu tô achando que tá escurecendo. Então tá mostrando justamente agora, nesse último teste. Eu achei que ele acumulou normal. A pele ele atingiu, né? Ele deu uma boa disfarçada nas olheiras, não nada assim daquela coisa perfeita, maravilhosa. Mas eu também posso exigir muito dos corretivos baratinhos, né? Eu vou passar mais uma outra camada pra ver se a gente some um pouquinho de verde. Essa marcação aqui que me incomoda um pouquinho mais, ó, tá vendo? Às vezes não é sempre nem a cor, mas parece muito cansada. E eu largo pra realmente esconder se fosse com um produto um pouco mais caro, então botox logo, né? Botox ou preenchimento, que eu sempre confundo. Qual queria assumir? Se tiver uma quantidade bem generosa, eu vou deixar uma camada aqui. A única coisa ruim é que ela pega pouquíssimo conteúdo, produto, né, em si, pra poder estar passando. Eu vou passar um pouquinho mais do outro lado também, pra gente poder comparar. Eu achei meio seco. Mas pode ser da combinação com hidratante. Quer ver esse aqui não? Eu acho que ele cobriu bem, sozinho, né? E deu uma certa acumulada, ó. Mas, até que tá bom, né? Ele conseguiu disfarçar bem, direitinho. Por tom, qualquer coisa, acho que também serviria pra sair, passar só um potinho de lúcido pra selar e pronto, e saía. E achei que cumpriu bem. O da Ruby Rose não passou na segunda camada porque me incomoda um pouco desse negócio de diluir. Ainda mais que eu tô tentando buscar uma certa praticidade. É óbvio que ele permite construção, só que eu ainda achei ele meio seco, mesmo usando diluidor, tá? Eu vou tentar jogar o diluidor dentro do vidro da embalagem dele pra já ficar mais ou menos preparada pro meu uso. Que é aquilo que a gente tem que usar. Né? Já foi comprado e eu vou usar ele. Esse aqui me permite até mesmo pra usar pra fixar sombra. Eu tô achando isso. Todos eles, nenhum deles eu reprovo. Porque vai depender muito também do que você busca, do que você procura. Se você tem um rosto muito oleoso, aquele da Ruby Rose vai ficar perfeito, né? Esse aqui. Todos eles eu simplesmente amei. Cadê? Aqui. Bem na minha frente, aqui assim. Eu vi, ó. Eles aparentam ser tons meio diferentes. Mas acabam se queixando. Esse daqui eu não conto muito, que parece pintada, sabe? Tingida. Esse aqui eu gostei por causa do preço e vem mais quantidade que todos esses aqui. Da Ruby Rose eu achei que essa embalagem tinha bem mais produto, mas ela me enganou. No da mesma área eu já uso há muito tempo já e acho que ele rende bastante. Agora eu coloquei o diluidor e descobri que ele estava acabando, né? Ela é uma boa marca.
E esse aqui eu vou usando também. Eu falei, eu vou colocar o diluidor dentro dele e vou utilizar, né? Mas eu curti bastante. De repente, se vocês tiverem dúvida, você já coloca dentro dele, eu vou colocar dentro dele e vamos ver o que vai acontecer. Eu só não vou mostrar aqui ainda nesse vídeo porque tem que esperar um dia, 2 dias e por aí vai. E esse aqui eu curti bastante, porque ele vem bastante quantidade. Ele é uma cor bem bonita, eu gostei bastante. Eu sou meio que apaixonada pela Luiz, essa marca. A Ruby Rose também, todos os produtos baratinhos, né? São marcas que mantêm um padrão de nível de qualidade mesmo. Tipo, interfere muito o público. Apesar que a danada da Ruby Rose, a Miss Lari, ela já começou com certo valor, já um pouco lá em cima. Mas a Ruby Rose está subindo o preço. Infelizmente, a inflação está afetando muito ao longo desses anos, né? Aí tem o transporte, tem todas essas questões, né? Embalagem, desenvolver qualidade. E para quem pode, né? Ir para essa parte no sentido assim de ele é cruelty free. Mas eu curti bastante, tá? Todos eles dizem que o prazo de utilização dele é de 1 ano após aberto. Esse aqui acho que tem. Esse aqui tem um pouquinho mais. E vai fazer 1 ano. Já tem 1 ano já. Tá aberto. Mas gente, tô usando. Daqui a pouco eu finalizo ele, porque eu também não saio quase nunca, então o vestido também vai embora rápido. Quanto mais a gente sai, mais faz maquiagem também. Mas é isso, tipo, todos estão aprovados, né? Deixa o joinha de vocês. Até uma próxima.